Basket! 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 Ah, não. Não. Não, não. Isso eu não poderia fazer. Basket! Basket! Não. Simplesmente não será possível. Basket! Ela já está feita. Gertrude Stein já escreveu a minha autobiografia. Basket! Ela tinha um cão. O cão era quase cego, não de idade, mas de nascença. E Ida chamava-lhe Amor. Gostava de o chamar, como é natural. E Ida chamava-lhe Amor. Gostava de ficar com ela, mesmo que Ida não o chamasse. Estava escuro de manhã, todas as manhãs, mas como o Amor era cego, não lhe fazia diferença nenhuma. Tinha nascido assim, cego. Muitos cães nascem cegos, mas apesar de cego, Ida podia falar com ele sempre que quisesse. Um dia disse: presta atenção, Amor, mas presta atenção a tudo. E presta atenção quando eu lhe disser alguma coisa. Sim, Amor, disse-lhe ela. Eu fui sempre a sua dona, mas agora você vai ter 2 donas, porque eu vou ter uma gêmea. Sim, Amor, vou. Eu estou farta de ser uma só, e quando eu for gêmea, uma de nós pode sair e a outra ficar em casa. Sim, Amor, eu vou ter uma gêmea, eu sou assim, Amor. Você sabe que quando eu tenho que ter uma coisa, eu tenho que ter. E eu vou ter uma gêmea. Sim, Amor. Basket? Presta atenção, tá, Sr. Katz? O senhor está me acompanhando? Sr. Katz. Para 6 pombos, corte 250 gramas de porco salgado em cubos pequenos. Coloque-os numa caçarola pesada com 6 colheres de sopa de manteiga. Ponha os pombos na caçarola, tampe, doure de leve e cozinhe por 1 hora, virando e regando frequentemente. Enquanto... Ah, não. Não, isso eu não poderia fazer. Enquanto os pombos estiverem cozinhando, lave e seque com cuidado 1 quilo de cogumelos. Pique-os em finas fatias. Passe-os por uma peneira grossa com 125 gramas de manteiga, porque Gertrude Stein já escreveu a minha autobiografia. Cozinhe na manteiga até que todo o líquido tenha evaporado. Reduza o fogo. Acrescente 2 xícaras de molho branco grosso e 1 xícara de creme de leite. Ela já está feita. Desculpa, mas eu não posso fazer nada. Espalhe em 6 fatias de pão, que foram ligeiramente douradas na manteiga, o purê de cogumelo. Retire o excesso de gordura do suco que se formou na caçarola, leve à fervura e despeje sobre os pombos. O sal... Ela se chama A Autobiografia de Alice B. Toklas, escrita por Gertrude Stein. O sal para esse prato vai depender da quantidade de sal do porco. Serve de 6 a 12 pessoas, dependendo do tamanho dos pombos. O que eu posso fazer é escrever um livro de receitas. Gertrude era a caçula de 5 irmãos.
Ela dizia que, como bebê da família, ela tinha privilégios. O privilégio de ser a favorita, o privilégio de ser a caçula. Se isso acontece, não se perde pelo resto da vida. Lá está você. Você é privilegiado. Ninguém pode fazer nada, a não ser tomar conta de você, ela dizia. Era assim que eu era. E é assim que eu ainda sou. E qualquer um que seja assim gosta disso, inevitavelmente. Eu gostava e eu ainda gosto. E ela gostava muito de fotógrafos também. Uma vez, quando nós estávamos na América, para uma das suas conferências, ou era Cambridge, ou era Londres, bom, não importa. O fato é que um fotógrafo veio e disse que o haviam enviado para que fizessem um layout de Gertrude. Um layout, ela disse. Sim. E o que vem a ser um layout? Bom, são 4 ou 5 fotografias suas fazendo alguma coisa. Muito bem, muito bem. O que o senhor quer que eu faça? Bem, aí está a sua mala de viagens. Digamos que você esteja agora desfazendo a sua mala. Não, mas eu não poderia fazer isso. Olha, quem sempre faz isso para mim é a senhorita Toklas. Bom, então, está o telefone, digamos que você fale ao telefone. Mas eu nunca faço isso. Quem sempre faz isso para mim é a senhorita Toklas. Eu não poderia falar ao telefone. Bom, então o que você poderia fazer, então? Eu poderia colocar o chapéu e tirar o chapéu e vestir o casaco e tirar o casaco. Eu gosto de água. Eu posso beber um copo de água? Bom, eu posso sim colocar e tirar o chapéu e vestir e tirar o casaco. Eu gosto de água. Eu posso beber um copo de água? Veja, eu posso sim colocar o chapéu e o casaco e tirar o chapéu e o casaco. E eu gosto de água. Eu posso beber um copo de água? Não. Não. Isso eu não poderia fazer, porque é a senhorita Toklas quem sempre faz isso para mim. Não, isso eu não poderia fazer, porque Gertrude Stein já escreveu a minha autobiografia. Ela já está feita. Desculpa. Quanto a isso, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer, isso sim, é escrever um livro de receitas. O que você acha? Vocês querem ouvir uma história? Sim? Sim? Claro! Todos queremos ouvir histórias. Todos queremos ouvir uma história que tenha um começo, que tenha um meio, que tenha um fim e que comece. Todos queremos ouvir e contar e nos ouvir contando histórias que sejam exatamente aquilo tudo que as histórias não são. Todos queremos ouvir e contar e nos ouvir contando histórias que sejam exatamente aquilo tudo que as histórias são. No conto Ada, por exemplo, Gertrude Stein descreve muito bem o meu retrato. Ela estava contando para uma pessoa de quem estava amando todas as histórias que eram encantadoras. Uma pessoa que estava vivendo estava quase sempre escutando.
Uma pessoa que estava amando, estava quase sempre escutando. Aquela pessoa que estava amando, estava quase sempre escutando. Aquela pessoa que estava amando, estava contando sobre ser uma pessoa e então escutar. Aquela pessoa que estava amando estava então contando histórias que tinham um começo e um meio e um fim. Um fim. Um fim. Tia Pauline! Tia Pauline! Tia Pauline! Tia Pauline resistiu mais 1 ano e 1 dia. Quando nós estávamos passando na frente assim do Palácio de Luxemburgo, ela parou de repente. Tudo o que Gertrude tentou foi inútil, não havia forma de fazê-la se mover. Rapidamente fomos rodeadas por uma multidão divertida e por meia dúzia de policiais, e não tão divertidos assim. Um deles nos perguntou se nós não sabíamos que era uma infração parar em frente a um edifício público. E mais ainda do Senado, da onde se esperava a qualquer momento a vinda do primeiro-ministro. De fato, alguns soldados sob motocicleta já haviam chegado. Logo atrás deles, um grande carro com mais escolta. Bom, nós saímos da tia Pauline e os policiais atiraram do caminho. Nós abandonamos a tia Pauline do pior modo possível e nos dirigimos a pé para casa. Gertrude telefonou para a oficina pedindo que recolhessem a tia Pauline e que consertassem a tia Pauline imediatamente. A resposta que nós obtivemos no dia seguinte foi que ela não poderia mais ser consertada. Sem se abalar, Gertrude foi até a oficina com um dos nossos bons amigos e ele então disse que poderia levar a tia Pauline para uma garagem segura na sua casa de campo. Ali, a tia Pauline teria, assim, um lugar de honra, como se fosse um souvenir da Primeira Guerra. As suas peripécias durante a guerra foram temas de conversa que duraram todo o inverno. Ela ainda se encontra lá, a tia Pauline. Mas eu nunca mais tive coragem de visitá-la. Bom, não importa qual fosse o sacrifício, era impensável que nós duas estivéssemos sem carro, né? Para nosso desespero, praticamente não existiam Fords na França naquela época. Mas Gertrude conseguiu arrancar a promessa de um vendedor de que nós teríamos um. Então nós conseguimos um. Quando nós estávamos encaminhando, nos dirigindo para uma garagem segura na vizinhança, eu reparei que ela estava completamente pelada. Não havia nada em seu painel de instrumentação, nem cinzeiro, nem relógio, nem acendedor de cigarro. Godiva! Foi a resposta de Gertrude. Godiva, vai chamar agora Godiva cavalgando toda nua. Godiva cavalgando toda nua pelas ruas de Coventry. Godiva cavalgando toda nua pelas ruas de Coventry, seu cavalo branco. Godiva! Espalhe 250 gramas de manteiga pelo frango e coloque no forno holandês no fogo médio, lembrando-se de virá-lo de vez em quando. Quando estiver ligeiramente dourado por todos os lados, reduza o fogo e tampe. 3/4 de hora depois, acrescente 250 gramas de cogumelos fervidos previamente, lavados e bem escovados. 250 gramas de tocinho, fervidos e bem escorridos, sal e pimenta e tampe. 1/4 de hora depois, retire do fogo, coloque o frango numa travessa para ser servido, retire com escumadeira os cogumelos do molho e coloque em volta do frango. Misture uma taça de vinho branco ao restante do molho e ferva sem tampar por 5 minutos, queridos. Querida Gertrude estava tão furiosa. Ela estava tão assustada, imprecisa, parece até que nós voltamos no tempo. Há 30 anos, quando a sua literatura era atacada por todos os lados. No começo da tarde, ela me perguntou: qual é a resposta? Eu fiquei em silêncio. Nesse caso, ela disse: qual é a pergunta? Mais à tardinha,
Levaram ela em uma maca para a sala de cirurgia. E eu nunca mais a vi. Antes de resolver escrever o meu livro sobre os 25 anos que eu passei com Gertrude Stein, muitas vezes eu disse que eu escreveria as esposas de gênios com as quais eu me sentei. E eu me sentei ao lado de tantas. Eu me sentei ao lado de esposas que não eram esposas de verdade, de gênios que eram gênios de verdade. Eu me sentei ao lado de esposas de verdade, de gênios que não eram gênios de verdade. Eu me sentei ao lado de esposas de gênios, de quase gênios, de pretensos gênios. Bom, em resumo, eu me sentei muitas vezes, sabe? Durante muito tempo, ao lado de muitas esposas. E esposas de muitos gênios. É mais ou menos assim que começa a minha autobiografia escrita por Gertrude Stein. Na minha autobiografia escrita por Gertrude, eu também digo que posso dizer que só 3 vezes na vida eu encontrei com gênios. E a cada vez, um sino tocou dentro de mim. E nenhuma das vezes eu estava errada. E eu posso dizer que em cada caso foi antes do reconhecimento geral da qualidade de gênio deles. Bom, os gênios de quem eu estou falando são, naturalmente, Gertrude Stein, Pablo Picasso e Alfred Whitehead. Eu conheci muitas pessoas importantes. Eu conheci várias grandes pessoas, mas só 3 vezes na vida eu conheci gênios de primeira classe. E a cada vez, alguma coisa ressoou dentro de mim e nenhuma das vezes eu estava errada. E assim começou uma vida nova, cheia para mim. Que estranha coincidência, querida Alice. Eu acho que eu acabo de ver o seu corpete, cor de cereja, voando pela janela do trem. Querida Harriet, o que mais se pode fazer com esse calor, não é? O senhor está me acompanhando, Sr. Katz? Querida Bobbsy, durante a Segunda Guerra, com medo que a sua obra se perdesse, Gertrude enviou todos os seus manuscritos, toda a sua correspondência de mais de 40 anos e as suas fotografias para a Universidade de Yale. E eu estou aqui agora com parte desse material que me foi enviado de volta para classificar. Tudo tem que ser organizado o mais rápido possível. Eu me levanto todo dia bem cedo de manhã. Tudo precisa ser organizado. Baby, querida, não misture tudo assim. Olha, aqui, nessa mala, estão as correspondências ordenadas cronologicamente por ordem de remetente. Sim, nessa outra mala estão os manuscritos. Não mistura, baby. Não coloca tudo dentro da mesma mala. Tem uma ordem nisso tudo, baby. Tem um começo, e tem um meio, e tem um fim. O que é isso? Senhorita Stein, aconselho que fique atenta ao carburador. Ah, não, baby, não. Não, baby, bilhetes como esse do nosso mecânico não vão. Listas de lavanderia. Nosso dentista, baby. Nunca se pode dizer
que uma lista de roupas para lavar não seja a coisa mais importante? Foi a resposta que eu obtive de Gertrude. Querido Sam, eu sempre imaginei que nós duas partiríamos juntas. Na verdade, eu sempre dizia que nós morreríamos assim num naufrágio, num bombardeio. Olha só que bobagem. Qualquer coisa, menos isso. Bom, agora Basket e eu ficamos aqui, sozinhos. Então, se você vier nos visitar, nós tentaremos recebê-lo lindamente na casa de Gertrude. Eu acho que eu vou levar o Basket para um passeio agora. E eu vou postar essa carta aqui antes que comece a chover. O tempo está horrível, o sol não aparece nunca. Aquela pessoa que estava amando estava quase sempre escutando. Aquela pessoa que estava amando estava contando sobre ser uma pessoa e então escutar. Aquela pessoa que estava amando estava então contando histórias que tinham um começo e um meio e um fim. Um meio. Quando, em 1916, Gertrude Stein começou a dirigir Tia Pauline para o fundo americano, para os feridos franceses, embora ela não fosse assim muito experiente, ela era uma motorista responsável. Sim, ela sabia como fazer de tudo, menos dar marcha ré. Ela dizia que ela seria como o exército francês. Nunca teria que fazer tal coisa. Uma vez, pediram que fizéssemos uma entrega num hospital militar. Já era bem tarde quando terminamos a entrega. E quando fomos deixar Tia Pauline... Foi assim que o nosso caminhão de entregas foi batizado, sim? Tia Pauline. Vocês entenderam, né? Bom. Quando Gertrude Stein foi deixar Tia Pauline na entrada do pátio, eu protestei. Baby, não pode, baby. Baby tá fechando a saída dos outros carros. Mas Alice, nós não podemos deixar Tia Pauline no meio da estrada. A sala de jantar estava cheia de oficiais. O almoço, olha, para tempos de guerra até que estava bom. Nós já estávamos pedindo um cafezinho quando um oficial se dirigiu até a nossa mesa e perguntou: o caminhão de entregas com a cruz vermelha pertence a vocês duas? Ah, sim, respondemos orgulhosas em uníssono. Olha, infelizmente ele está fechando a saída de forma que nenhum dos carros agora pode sair. Eu receio ter que pedir que vocês deem marcha ré. Ah, não, isso eu não poderia fazer. Foi a resposta de Gertrude. Gertrude também, ela não gostava de ir a escritórios. Sim. Ela dizia que eles eram, assim, detestáveis. Então, para substituí-la, apresentei-me com os papéis oficiais dela e permiti que o major responsável me chamasse, a mim, Alice, de Gertrude Stein. Ah, que diferença que isso ia fazer para ele? Nós éramos apenas duas judias americanas, trabalhando pelos feridos franceses. Acontece que depois de um tempo nós dois ficamos muito amigos. E um dia ele me perguntou: senhorita Stein, a minha esposa e eu, nós gostaríamos de saber se vocês dois não querem vir jantar conosco uma noite dessas. Era tempo dele saber quem eu era. Então, quando eu falei, ele recuou na cadeira assim violentamente e disse: Madame, para.
Madame tem alguma coisa de muito sinistra nessa história toda. A minha explicação não convenceu completamente, mas Gertrude Stein, sentada lá embaixo na tia Pauline, o faria. Um começo. O senhor ainda está me acompanhando, senhor Katz? Contando para aquele jovenzinho de rosto inocente, tão pouco vivido aquele rosto, eu pensei, nossa, que jovem triste, que parecia ser uma pessoa assim tão alegre, não é? Bom, contando para ele todas aquelas histórias, e as perguntas que ele me fazia, e eu mentindo, mas ele sabia. Ele trouxe tudo aquilo de volta, puxando todos aqueles nomes, ele trouxe de volta. Lindos momentos, lindos. May? Senhor Katz, o senhor quer saber sobre quem? Sobre May. Bom, May não interessa, senhor Katz. May não interessa. Léo Stein, sim, o que tem? Léo Stein é o irmão de Gertrude, o que tem? Veja, senhor Katz, eu não entendo por que o senhor me pergunta algo assim. Olha, todas as coisas são muito simples, muito claras. Gertrude é muito apegada ao seu irmão, Léo. Eles começam lá a primeira coleção de arte moderna. Léo não é, como é que eu vou poder dizer isso? Léo não é lá muito encantado por Picasso. Então, Léo e Gertrude brigam. Resolvem dividir a coleção, né? Léo vai morar na Itália. Eu e Gertrude ficamos aqui, em Paris, sim, na Rue des Fleuris. Assim, claro, Picassos ficam para Gertrude, Cézanes e Matisses vão para Léo. Gertrude sofre muito com a ausência das maçãs de Cézanne. Picasso diz, deixa disso, eu pinto outras para você. E pinta. Veja, senhor Katz, quando você sabe que o mundo é redondo e que o espaço é ilimitado, bom, então para que falar mais a respeito, não é? Fatos. São fatos. Isso aí é um fato. Então vamos saber dele, mas não vamos lembrá-lo. Sim, claro. Léo e Gertrude não se veem mais. Nunca mais. Uma vez. Mas falemos sobre algo alegre, senhor Katz. Algo alegre. Algo que nos divirta. Sim. Já sei. Para estimular qualquer um em um dia chuvoso. Essa é a comida do paraíso. Do paraíso artificial de Baudelaire. Poderia proporcionar um entretenimento refrescante às damas de um clube de bridge. No Marrocos afirmam que ela é recomendada para proteger-se do frio em meio ao tempo úmido do inverno. E faz de fato mais efeito se consumido junto a grandes quantidades de chá quente de menta. É esperado, com satisfação, que se produza euforia, tempestades brilhantes de risos, devaneios de êxtase e a extensão da personalidade de qualquer pessoa em inúmeros planos simultâneos. Olha, quase tudo que Santa Teresa fez, você pode fazer melhor. Se conseguir suportar o seu ser possuído numa espécie de desmaio acordado. Vamos à receita. Pegue uma colher de chá de pimenta do reino. Rale uma noz moscada inteira. Rale 4 bastões médios de canela e uma colher de chá de coentro. Tudo isso deve ser misturado, sim? Triture também um pouco de tâmaras, sem caroço. Amêndoas, sem casca. Amendoim. E misture tudo. Triture também um punhado de cannabis.
Amasse e misture tudo muito bem. Acrescente uma xícara de açúcar dissolvido numa porção generosa de manteiga. A massa pode cortá-la em pedaços, em forma de biscoito, ou fazer com ela bolinhas do tamanho de uma noz. É conveniente comer com cuidado, sim. 2 pedaços são suficientes. Pode ser que encontrar a erva apresente certas dificuldades, mas a variedade conhecida como cannabis sativa cresce feito mato em vários lugares da Europa, da Ásia, da África. Na América, sim, na América, embora seja proibida, tem a sua prima, viu? Cannabis indica. Ela pode ser encontrada, assim, crescendo em muitas floreiras e muitos jardins de muitas pessoas conhecidas dessa cidade que eu sei. O que é? O que é? O que é? Nada, Gertrude disse. Mas talvez você não se importe de colocar uma roupa quente e descer. Eu acho que talvez fosse melhor. O que é isso? O que houve? É uma revolução? Os criados e as mulheres dos criados estavam sempre falando de revolução. Os franceses estão acostumados com revoluções, não é? Já tiveram tantas, que quando qualquer coisa acontece, imediatamente eles pensam e falam: oh lá lá, c'est la révolution! É uma revolução? Vieram soldados? Não. Não exatamente. Bom, e o que é, então? Eu não sei exatamente, Alice, mas ouvi um alarme. De qualquer forma, é melhor você se vestir e descer. Eu te levo lá para baixo, você pode dormir lá embaixo, no sofá. Calma, deixa eu acender a luz. Não, melhor não. Me dá sua mão, eu te levo. Eu desci. Nossa, estava muito escuro. Eu lembro que eu virei para Gertrude e eu disse: olha, eu não sei exatamente o que está acontecendo comigo agora, mas os meus joelhos estão batendo um no outro. Gertrude explodiu numa risada e disse: espera aí, eu vou pegar alguma coisa para te cobrir. Não! Não me deixe aqui sozinha. Ele encontrou então alguma coisa ali para me cobrir e nós ouvimos uma forte explosão. Depois várias outras. Era um barulho macio. Depois, nós ouvimos as buzinas dos carros na rua. E depois nós entendemos que tinha terminado tudo. Acendemos as luzes e voltamos para a nossa cama. Olha, eu confesso que eu não acreditaria que os joelhos batem como se descreve em prosa e poesia se não tivesse acontecido comigo. Quando a guerra foi, de fato, declarada em 1939, houve imediatamente uma forte agitação. Gertrude e eu conseguimos uma autorização para dirigir nas estradas, então nós corremos para Paris. No nosso apartamento, na Rue Christine, começamos imediatamente a tirar todos os quadros das paredes e colocá-los no chão para proteger do abalo das bombas. Mas rapidamente nós percebemos que havia menos espaço no chão do que nas paredes. Então desistimos, né? Nossos passaportes não conseguimos encontrar. Mas encontramos o pedigree do nosso cachorro. Isso foi sorte. Isso foi sorte. Uma vez que nos permitiu comprar ração para a Basket II durante a guerra. O nome? O nome do nosso cachorro? Ué, Basket. Os franceses gostam disso. E soa bem. Soa bem em francês, né? Combina otimamente com Monsieur.
As crianças todas o chamam de Monsieur Basquete. Acho que mais ou menos para rimar com aquele tipo de chapéu, casquete. Esse foi o primeiro basquete. Nós amávamos de verdade o primeiro basquete. Ele era raspado, assim, como um verdadeiro poodle. Ele sabia ficar em pé, em cima das patas traseiras. Ele sabia perguntar, como vai? Tinha 10 anos. E no outono passado, um pouco depois de voltarmos para Paris, ele morreu. Bom, nós choramos, né? E choramos, e choramos. Até que todos disseram, arrumem outro cachorro, façam isso agora, imediatamente. Então nós fomos ver Picasso. E ele disse, não, nunca arrumem o mesmo tipo de cão novamente, nunca, ele disse. Eu experimentei uma vez e foi terrível. O novo me lembrava muito o antigo. E quanto mais se parecia com ele, pior era. Por quê? Ele disse. Imaginem se eu morresse. E vocês duas saíssem por aí, encontrassem um outro Pablo. Mas não seria eu. Seria a mesma coisa. Não. Nunca arrumem o mesmo tipo de cão. Arrumem um sabujo. Afegão, ele tem um, né? E disse que nós poderíamos ter um. Ah, não, mas eles são tão tristes, Gertrude disse. Para um espanhol até que tá bom, mas eu não gosto que os cachorros sejam tristes. Ora, arrumem o que quiserem, mas não o mesmo. Quando nós estávamos saindo dali, ele ainda repetiu, não o mesmo tipo de cão, nunca. Então nós saímos dali e nós encontramos um outro basquete. Sim. E ficamos com ele. E o chamamos, sim, claro, de basquete. E ficamos com ele. E ele é muito alegre. E não podemos dizer que a confusão entre o velho e o novo já tenha acontecido, não é? Sr. Katz? Sr. Katz? Sr. Katz, o senhor faria uma gentileza para mim? O senhor poderia datilografar os meus manuscritos do meu livro de cozinha? A minha velocidade já não é mais a mesma. Os meus olhos já não... Eu tinha começado a datilografar The Making of Americans. Eu estava me tornando uma exímia datilógrafa, alcançando velocidade e precisão profissional. Eu adquiri a técnica de Gertrude Stein. Era como tocar Bach. Meus dedos estavam habituados somente ao trabalho de Gertrude. Datilografar The Making of Americans foi um tempo muito feliz para mim. Gertrude me falava do trabalho que ela tinha feito durante o dia e na manhã seguinte eu datilografava. Era como viver a história. Eu esperava que isso fosse durar para sempre. Mas depois da morte de Gertrude, a minha máquina ela ficou sem uso. E eu a dei ao jovenzinho, o jovenzinho que me ajudou a datilografar o meu livro de cozinha. Meu livro de cozinha. Meu livro de cozinha. Mas um livro de cozinha, Alice! Que divertido! Disse Harriet. Mas Alice, querida, você já tentou escrever alguma coisa? Como se um livro de cozinha tivesse alguma coisa a ver com escrever. Como se um livro de cozinha tivesse alguma coisa a ver com inícios, e meios, e fins. Queridos amigos, eu estou tão feliz em receber notícias suas. Mas eu estou morrendo de tanto esperar pelo retorno de vocês a Paris. O massagista
que deveria ter vindo meses atrás, finalmente virá essa semana. Na verdade, eu estava esperando ter dinheiro suficiente para poder pagá-lo. Eu não sei o que vai ser de mim. Estou vivendo dos proventos do banco. O advogado armênio está tentando arranjar para que não seja necessário vendermos nenhuma das pinturas. Mas como ele vai fazer isso? Eu não sei. Voltem logo. Eu não viverei para sempre. Alice. May? Senhor Katz, o senhor quer saber sobre quem? Sobre May? Não, May não interessa, senhor Katz. May não interessa. Mas estava tudo lá. Aquela história horrorosa, estava tudo lá. Nos manuscritos que o jovenzinho tinha trazido. Estava tudo lá e não tinha por onde fugir. Agora imagina eu contando todo esse tipo de coisa. E o lápis do jovenzinho não parava de registrar tudo, mas nem por um segundo. Era detestável. A fúria daquilo tudo ainda está em mim na época e agora. Ela nunca se foi. O prazer de olhar para o rosto de um estranho e trair Gertrude. Do jeito que ela tinha me traído. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu contei pra ele. Eu contei pra ele como eu gritava. Eu contei pra ele como eu destruía a nossa vida de casal. Por um ano. Até mais do que um ano. Cada carta de May era estraçalhada. Eu contei pra ele como eu gritava. Gertrude maldita, May ainda está dentro de você. May ainda está em você. May ainda está em você. Mas cada M que eu pudesse ver nos escritos dela, cada May que eu pudesse ler nas coisas que ela escrevia, eu riscava, eu apagava. Todos os Mays que eu encontrava, eles iam se transformando em Ken. May she love me? Can she love me? May I go? Can I go? May I help you? Can I help you? Cada página capturada pela minha máquina de escrever ficava limpa da palavra. May. Você pensa sobre os damascos? Você pensa? Você pensa sobre os damascos. Bom, nós achamos que eles são muito bonitos e não é somente a sua cor, não. É a sua parte interna que nos encanta. Algumas são esposas, não heróis. Eu caibo no seu chapéu. E você? Querida Bobbsey, o retrato de Gertrude ainda está aqui. O Metropolitan não deu o menor sinal. Gertrude sempre se sentava na sua poltrona e no lado oposto, em cima da lareira, ficava o seu retrato. Eu costumava dizer, nos velhos tempos felizes, que eles ficavam se olhando. E que quando eles estavam sozinhos, provavelmente eles conversavam. Agora eu vou levar o basquete para o terraço. Esse é todo o exercício que lhe é permitido nesses amargos dias frios. Bom, ele brinca com o seu ossinho, não é? Não podemos dizer que isso não seja um exercício. Querida Louise, o Metropolitan levará o retrato pintado por Picasso no começo da semana que vem. Vai ser um soco terrível,
vê-lo ir embora. Não, não é tanto pelo fato de ser um retrato. Claro, claro, é o retrato de Gertrude, mas pelo fato de ter tanto dela na pintura. Eu sei que ele foi escrito, eu sei que ele foi pintado quando ela estava escrevendo Três Vidas e que ela caminhava até o Bateau Lavoir e Montmartre 2 ou 3 vezes por semana, durante meses e meses, pensando sobre o seu trabalho. Era uma influência mútua. O pintor e a sua modelo veriam tudo diferente depois daquele inverno. Então eu odeio vê-la ir embora. A minha coragem não enche meia colher de sobremesa. Querido Donald, então eu preciso te dizer que o retrato foi embora. Eles o levaram completa uma semana amanhã. Foi um soco terrível. Eu achei que eu estaria preparada, mas no momento final não foi bem assim. Eu coloquei em seu lugar a enorme pintura cubista que ficava entre a janela e a porta. No lugar dessa eu coloquei a de Francis Rose, que ficava entre a lareira. A pintura cubista ganhou muito com a mudança, mas a sala agora está mais vazia do que nunca. A sala, logo, ficou muito cheia. Quem eram todos? Grupos de pintores e escultores húngaros, porque parece que algum húngaro uma vez ouviu falar da Rue de Fleuris. E todos os húngaros, em cada aldeia havia um jovem húngaro que queria vir na casa de Gertrude. Olha, húngaros, imagina! Havia também um certo grupo de alemães. E não tão benquiços, não tão benquiços, porque tendiam a querer ver coisas que já tinham sido guardadas. Tendiam a quebrar coisas. E Gertrude Stein tem um fraco por objetos quebráveis. Ela tem horror a quem só coleciona o inquebrável. De vez em quando se ouvia a forte risada espanhola relinchada de Picasso, ou a alegre gargalhada contralto de Gertrude. As pessoas iam e vinham, entravam, saíam. A senhorita Stein me disse para sentar ao lado de Fernande, a namorada do Picasso. Fernande. Sentei-me ao lado dela. Para minha primeira vez, ao lado da esposa de um gênio. Ufa! Quando eu cheguei a Paris, a paisagem que eu via pela janela do trem era deslumbrante, com papoulas vermelhas, margaridas brancas, centáureas azuis, as casas lotadas de pessoas, assim, umas ao lado das outras, a igreja, as vacas pastando. Eu estava muito feliz com aquilo tudo. A minha amiga Harriet, que veio da América comigo, cochilava. A família de Michael Stein morava numa casa que tinha sido construída para ser uma igreja protestante. Então, a sua sala era iluminada, em um dos lados, por enormes janelas que davam para um jardim. Nas paredes havia muitos quadros. Na sala estavam Michael Stein, sua esposa Sarah e a irmã de Michael, Gertrude. Foi
Foi ela quem reteve completamente a minha atenção, como fez por todos os anos em que passamos juntas e também por todos esses anos solitários. Ela era de um bronzeado, dourado. A sua voz era diferente de todas, era profunda, aveludada, plena, como de uma grande contralto. Ela era grande, pesada. As suas mãos eram pequenas e delicadas. Numa manhã, Gertrude disse para mim e para Harriet que nós poderíamos ter a casa Ricci na Toscana para os meses de verão. Harriet e eu ficamos maravilhadas e começamos imediatamente a preparar tudo o que era necessário. Fomos para Milão de trem, com intenso calor. Na manhã seguinte, fomos para Florença. Por causa do calor, eu me descartei da minha cinta cor de cereja na sala de vestido do trem, jogando fora, assim, pela janela. Ai, que estranha coincidência, Alice. Acabo de ver o seu corpete cor de cereja voando. Gertrude me levou para longos passeios. Ela era uma boa caminhante. E ela amava andar no calor do sol italiano. Quando ela ficava cansada, ela deitava no chão assim e olhava para o sol. Ai, os passeios eram inesquecíveis. O que eu mais gostei foi a subida até o alto da montanha, onde São Francisco e São Domingos se encontravam. Foi uma longa subida, num alucinante dia quente. A subida começou assim, gradualmente, mas cresceu, acidentada, e nós duas escorregamos na terra seca. Gertrude tirou suas sandálias e ela me disse para fazer o mesmo. Quanto mais alto subíamos, mais íngreme a vista do vale abaixo ficava. Eu lembro que eu usava um vestido de algodão holandês. Andamos e andamos por horas. O sol nos causava um calor tórrido. Então, embaixo de alguns arbustos, eu me descartei da minha combinação de seda e das minhas meias também. Era tudo o que eu podia fazer, não é? No alto da montanha, nós duas estávamos nas nuvens. E eu a amo. E eu a amo, Sr. Katz? Gertrude Stein escreveu isso de mim? Nos manuscritos dela, assim, desse jeito? E eu a amo? Foi? Então se ela escreveu, né? Tá escrito. Eu acho que eu vou levar o Basket para um passeio agora. Mas tem tanta coisa que eu ainda queria falar com o senhor. Olha, talvez ninguém jamais consiga uma história completa de alguma pessoa. Esse pensamento é muito desencorajador. Eu estou muito triste agora com esse sentimento. Porque ouvir alguma coisa sempre dá a alguns um sentimento triste. De tentar entender tudo aquilo que eles não ouviram. E que eles não estão sabendo. E que talvez eles não possam nunca realmente ter a história completa de alguma pessoa. Não, ninguém pode ter a história completa de alguma pessoa. Basket!
Não. Não, isso eu não poderia fazer.